A paz do Senhor, minhas queridas amadas irmãs em Cristo, uma boa noite. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, venha mostrar para nós, no tempo como esse, quem foi Abigail. Abigail que viveu um tempo em que as mulheres não tinham uma voz. Ela viveu um tempo em que as mulheres não poderiam ter atitude ou até mesmo escolher os seus casamentos. Por isso, então, eu creio que ela foi casada com Nabal. Assim como diz no livro de 1 Samuel 25:3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Abigail, uma mulher de Deus, salvou a sua família. Seu marido era um homem ruim, mas Abigail era sábia. Abigail, como diz na palavra, ela era de bom entendimento e formosa. Ela era inteligente, ela era uma mulher que tinha atitudes e ela ganhou o favor do Senhor por conta da sua sabedoria. Abigail era casada com esse homem chamado Nabal, muito rico, porém maligno, porém rude e mau. O significado do seu nome é tolo, beberrão, enquanto Abigail significa motivo de alegria. Mas como uma mulher casada com um homem rude e mau, naquele tempo eram as famílias que faziam os casamentos, então não foi ela quem escolheu casar-se com este homem. Mas como pode uma mulher casada com um homem rude e mau ter contentamento e alegria em seu coração? A partir do momento que eu conheci a história de Abigail, eu percebi que a mulher, ela tem que ter atitude sim, que ela tem que romper sim, que se nós acreditarmos e confiarmos no homem, nós vamos cair, mas nós temos que confiar e acreditar no Senhor para nos mantermos em pé, para quando nos prostrarmos aos pés do Rei, aos pés do Salvador. E para você entender qual foi a principal atitude de Abigail, na qual ela alcançou o favor do Senhor, eu vou explicar um pouquinho da história de 1 Samuel 25:3, ou melhor, 25, e eu gostaria que vocês, numa oportunidade, se lessem esse capítulo inteiro e entendessem melhor a história. Davi ajudou a Nabal contra os ladrões de bens, de ovelhas e cabras. Então passou um tempo nas terras de Nabal, cuidando das suas ovelhas, protegendo juntamente com os seus homens de guerra. Porém, Davi precisou se refugiar, porque Saul soube que ele seria o futuro rei, seu sucessor. Então, Saul quis matá-lo. Davi, por sua vez, foi pedir a retribuição do favor que já havia feito a Nabal, enviando seus jovens, mas muito bem instruídos, dizendo que eles estavam indo na paz do Senhor e que a paz do Senhor reinasse sobre aquela casa. No entanto, Nabal, no verso 10, respondeu aos criados de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu o meu pão e a minha água, a minha carne, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu nem conheço e nem sei de onde vêm? Davi, quando soube dessa história, ficou muito furioso, muito bravo e já preparou os seus jovens para que fosse até Nabal e que sangue fosse derramado naquele lugar. Porém, o servo de Abigail falou para ela tudo o que estava acontecendo e ela prontamente, sem pedir autorização ao seu marido, sem falar para ele qual atitude ela tomaria diante daquela situação, preparou os seus servos, preparou carne, pão, água, tudo quanto ela achou necessário e foi de encontro com Davi. Enquanto Davi e sua tropa seguia na direção da casa de Nabal e Abigail,
Abigail, seguia com seus servos na direção de Davi, porque ela sabia que indo primeiro ela evitaria que sangue de inocentes fossem derramado. Ela salvou a sua casa. Que mulher que sofria tanta injustiça dentro do seu lar, falta de amor, de compreensão, pôde se colocar à frente desse mesmo lar, pôde se colocar à frente de seu marido. E quando ela se achegou próximo a Davi, ela prostrou-se ao chão, ela pediu perdão por ele, porque ele não sabia o que estava fazendo. E foi aí que ela encontrou o favor do Senhor. Davi reconheceu as atitudes desta grande mulher e futuramente ele fez com que ela se tornasse sua esposa. Ele viu que ali Abigail estava evitando uma grande tragédia. Por isso que eu admiro muito essa mulher. Quantas vezes nós somos injustiçadas, nós somos ignoradas, quantas vezes nós estamos ali pedindo por socorro, nos prostramos aos pés do Senhor e achamos que nada vai acontecer, mas não a oração que volta vazia, não a oração que clamor, ou então quando nós nos prostramos que nós não encontramos o favor do Senhor. Essa mulher, ela rompeu com o tempo que ela vivia. Ela rompeu no momento ali de necessidade. Quem aqui não se identifica com essa mulher? Quantas vezes nós temos que nos colocar à frente de nossos maridos para defender nossos filhos? Quantas vezes nós nos colocamos na frente de nossos maridos para defendê-lo do credor, para defendê-lo do dia mal, daquilo que poderia causar algum transtorno na nossa casa, e nós nos levantamos como mulheres de Deus, mulheres guerreiras. Quantas vezes nós pensamos em desistir do lar em que nós vivemos e Deus, Ele se levanta a nosso favor e diz: não, ao seu favor se levanto eu, o Senhor. Então essa mulher, ela fez o que deveria ser feito, no momento que deveria ser feito e como deveria ser feito. Ela conhecia ao Senhor, e eu creio por ela conhecê-lo, ela deve ter clamado ao Senhor: o que devo fazer? Talvez Abigail tivesse orado assim: Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, me protege, me leve, Senhor, ao encontro de Davi, e que o Senhor prepare o coração de Davi também para receber aquilo que eu estou levando. Quantas vezes nós clamamos, nós oramos pela nossa família, e nós rogamos ao Senhor com coração sincero, com coração quebrantado, e o Senhor mesmo diz, assim como Ele disse lá em Salmos 12:5, o Senhor se levanta agora por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Porém em salvo aquele para quem eles assopram. Não tema, minha amada, se você se identifica com a história de Abigail, se dentro da sua casa existe um Nabal, o Senhor se levanta ao teu favor. Não são anjos, não são homens que vai te ajudar, mas é o próprio Senhor. Imagine o Senhor como um grande escudo na sua vida, agindo a seu favor. Nessa ocasião, o próprio Senhor agiu a favor de Abigail. Tanto é que Davi declarou com seus lábios que, por sua causa, mulher, eu não derramarei sangue de inocentes. Quantas vezes nós somos confrontadas a agir, a reconhecer que só o Senhor é Deus e pode nos preparar, nos fortalecer e nos capacitar para agir a favor da nossa casa. Quem aqui não se identifica com essa grande mulher de atitude? Não temas, é o Senhor que se levanta ao teu favor, é o Senhor que se levanta ao meu favor. Nós somos Abigail desta geração. E sabe o que Deus diz sobre Abigail? Que ela é um diamante.
ela é um tesouro. Então, você, minha serva, acredite que Abigail, ela obedeceu fielmente cada uma das instruções que Davi havia pedido para o seu marido. E quando ela voltou para casa, ela falou com ele tudo quanto fizera, cada detalhe. E ele morreu. Nabal morreu na vida de Abigail. Qual é a aflição que precisa morrer na sua vida, que precisa extinguir na sua vida? Peça o favor do Senhor. Eu não estou dizendo para o teu marido morrer, para o meu marido morrer, mas eu estou falando da situação, da aflição, do dia mal, do perigo, de tudo aquilo que abate a sua alma, de tudo aquilo que entristece a sua alma. O que precisa morrer hoje para lhe trazer de volta a alegria, para trazer de volta o favor do Senhor, porque Ele se levanta a seu favor. Assim como Salmos 12:5 diz que o próprio Senhor se levanta pela opressão dos pobres e gemido dos necessitados, assim como o próprio Senhor se levantou tantas vezes a favor da minha vida, eu creio que hoje não há situação, não há nada impossível que o Senhor não possa resolver e possa trazer de volta motivo de risos. Quais são as atitudes que eu vejo de Abigail, que fez a diferença na vida dela e que pode fazer a diferença em nossas vidas? Quais são as fontes de sabedoria que estão disponíveis ao nosso alcance? Nós somos preciosas, mulheres de Deus, escolhidas pelo Senhor. Vivemos num tempo mais fácil que o de Abigail, mas enfrentamos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E com tudo isso, eu gostaria de deixar 4 atitudes que devemos ter para rompermos nesta geração, para alcançarmos o favor do Senhor e até mesmo um renovo, uma transformação, uma mudança de vida. Abigail teve tudo isso, porque quando Nabal partiu desse mundo para outro, Davi pediu para que esses mesmos homens que iam enfrentar a guerra dentro da casa de Nabal a levasse para que ela se tornasse esposa dele. Ela foi honrada pelo Senhor e eu creio que o Senhor também nos honrará. Ele vê a nossa aflição, Ele sente a nossa dor, porque foi Ele quem nos formou. Nós somos a menina dos olhos do Senhor e há de quem tocar na menina dos olhos do Senhor. Então eu gostaria de deixar 4 fontes de sabedoria que vai fazer a diferença na sua vida a partir de hoje. A primeira é conhecer ao Senhor, pois o conhecimento do santo é prudência. Em Provérbios 9:10. Segundo, temer ao Senhor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, também em Provérbios 9:10. Terceiro, reconhecer ao Senhor, pois reconhece-o em todos os teus caminhos, Provérbios 3:6. Abigail, ela não conhecia o caminho, por isso ela teve a humildade de colocar o seu servo à frente. Se você não conhece o caminho, não sabe a direção em que tomar, coloque o Senhor à frente e fala com que Ele conduza os seus caminhos, que Ele traga luz para os seus caminhos e reconhece que Ele é o Senhor e Salvador de todas as coisas. E 4, pede ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você necessita com urgência. Abigail, ela teve urgência em agir. E se você não sabe onde agir, pede ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso está em Tiago 1:5. Habitue-se a pedir a Deus que as guie, proteja, livre do mal, que o Espírito Santo venha falar e tocar em nossas vidas e cuidar de nós e esteja à frente intercedendo por nós. Vamos nos lançar aos pés do Senhor.
Assim como em 1 Samuel 25, 24, Abigail, ela lançou-lhes aos pés de Davi. E hoje eu lhe convido a lançar toda a sua aflição nos pés do Salvador, do nosso Senhor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, assim como falou comigo primeiramente. E vocês sejam Abigail dessa geração. Chega de deixar Nabal agir insensato com embriaguez. Seja você a mulher sábia que edifica o seu lar e alcançará sim o favor do Senhor.